O nosso assunto de hoje é equação exponencial. Tá? Então vamos aqui entender o que é equação exponencial. Aqui eu tenho uma definição, né? Propriedade, a gente vai ver na prática essa definição aqui. Então fazendo aqui alguns exemplos para que a gente possa entender o que é a equação exponencial. A equação exponencial, a minha incógnita, né, ou a minha variável, ela vai estar no expoente. Então, o que eu tenho que fazer para poder resolver essa equação? Então, vamos pegar aqui a A e resolver aqui essa equação. Eu tenho o seguinte, eu tenho 2 elevado a x igual a 64. Então, meu 2 aqui vai ser a base. E a minha variável vai ser o x. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu faço é tentar deixar as bases iguais, tanto no primeiro membro como no segundo. No caso aqui, eu observo que o 2, né, é a menor base. Então, eu vou ter que arranjar uma maneira de transformar esse 64 em base 2. Então, uma das maneiras que eu faço é fatorando. A gente vai fatorar aqui o 64. Então, fatorando o 64, eu vou ter o seguinte. Eu vou começar aqui dividido por 2. Né? Eu vou ter 32. Dividido por 2, eu vou ter 16. 16 por 2, eu vou ter 8. 8 por 2, eu vou ter 4. 4 por 2, eu vou ter 2. E 2 por 2, eu vou ter 1. Então, eu posso pegar 64 e transformar em base 2. Então, vai ficar assim, 64 é o mesmo que 2 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observe como é que vai ficar essa equação exponencial. Vai ficar assim, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. O que eu faço agora? Eu simplesmente esqueço as bases e vou igualar os expoentes. Então, nesse caso aqui, a gente encontra x igual a 6. Então, essa aqui é a minha resposta. Na B, eu vou ter o seguinte aqui na B. Eu vou ter 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Então, eu tenho que achar aqui uma maneira de transformar tanto 8 como 32 em bases iguais. Então, vamos pensar aqui. Eu posso transformar aqui o 8, vou fazendo aqui direto, mas a ideia é a mesma, né? É sempre tentar fatorar para encontrar a menor base, né? Ou a base comum. Então, aqui o 8, já fatorando aqui direto, né? Transformando em potência, eu vou ter 2 elevado a 3. E o meu 32, se eu fatorar, eu vou encontrar 2 elevado a 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui esse 8 e vou substituir por isso aqui. Então, 8 vai ficar 2 elevado a 3. Vou fechar aqui o parêntese e vou repetir o x. Já aqui no segundo membro, vai ficar assim, 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, aqui vai ficar assim, multiplicando aqui as potências, vai ficar 3x. Já aqui no segundo membro, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, né? Vou usar uma propriedade de potência. Então, que está dividindo, então quando eu inverter, o meu sinal, né, do expoente 5, que antes era positivo, agora ficou negativo. Então, observe que agora minhas bases estão iguais. Então, posso esquecer esse e esse aqui e trabalhar somente os expoentes. Então, aqui eu tenho 3x igual a menos 5.
Então, meu x vai ser menos 5 dividido por 3. Essa aqui é a minha resposta. Então, voltando aqui, o que essa propriedade diz? Ela diz que o ar tem que ser maior que zero, né? No caso, o ar é a minha base, e o ar tem que ser diferente de 1. Então, o que eu faço aqui quando eu tiver a minha equação? Eu vou transformar aqui em mesma base. Quando eu tiver transformado em mesma base, eu esqueço as bases e vou trabalhar somente os expoentes. Então, é isso que a propriedade diz. Então, continuando aqui. Fazendo aqui o item C, nós vamos ter o seguinte. Eu vou ter x, ou 2 elevado a x, igual a 1 sobre 16. E vou transformar em base 2. Então, se eu fatorar o 16, observe que dividindo por 2 vai dar 8, por 2 dá 4, e por 2 dá 2. Ainda dá para simplificar, então por 2 dá 1. Então, quer dizer que o 16 eu posso escrever como 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Como 2 elevado a 4. Então, isso aqui vai ficar assim. Vou repetindo aqui o primeiro. Que vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4. O que eu faço agora? Novamente repito o primeiro. Esse 2 elevado a 4, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, quando eu inverter, estava dividindo, agora vai ficar multiplicando. Então, quando eu inverter, vai ficar o quê? Menos 2 elevado a 4. Por que eu disse multiplicando? Porque se eu tenho ele dessa forma, quando eu inverter, ele vai ficar assim. Opa, aqui é 2 elevado a 4. Ele vai ficar dessa forma. Estava multiplicando, agora, ou estava dividindo, então ele sobe multiplicando, né? Como um aqui não vai fazer diferença, então eu já fiz direto aqui. Então, voltando aqui. Observe que agora eu tenho as bases estão iguais, então posso esquecer tanto a primeira como a segunda e trabalhar somente os expoentes. Então, aqui minha resposta vai ser x igual a menos 4. Aqui na D, eu tenho o seguinte, eu tenho 1 sobre 5, tudo isso é elevado a x. E aqui eu tenho 125. Então, eu tenho que encontrar a maneira de transformar esse 125 em base 5, porque eu já sei que o 5 é a menor base, né, um número primo. Então, se eu fatorar aqui o 125, fazendo direto aqui, o 125 vai ser igual a 5 elevado a 3. Então, observe que, vou repetindo aqui, então esse 125 vai ser o mesmo que 5 elevado a 3. Então, as bases estão quase iguais, né? Então, o que eu vou fazer aqui no primeiro membro? Eu vou pegar esse 5 que está dividindo, então ele vai subir como sinal invertido. Aqui é como se existisse um umzinho aqui, tá? Então, vai ficar o quê? Menos 1. E o meu x eu vou repetir. Então, o que eu faço agora? Novamente, vou repetir o 5. Multiplica aqui os expoentes. Então, vai ficar o quê? Menos 1 vezes x. Vai ficar menos 1x. E aqui vai ficar 5 elevado a 3. O que eu faço? Esqueço as bases e trabalho somente os expoentes. Então, vai ficar igual a menos 3, né? Menos x igual a 3 é o mesmo que x igual a menos 3. Então, essa aqui é a minha resposta. Então, eu tenho que me lembrar aqui de uma propriedade de potência. Escrever aqui no cantinho. Supor que eu tenho aqui a base A elevado, né, a essa fração aqui. É n dividido por m. Fica assim.
vai ficar A. Observe que o que está em cima, né, o numerador vai acompanhar o A e o denominador aqui da fração vai ficar aqui no índice. Então, veja bem, né, aqui na E, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio aqui. Então, observe que eu vou fazer aqui o contrário. Está em forma de radical, eu vou transformar em potência. Então, vai ficar assim, vai ficar 2, né? Eu já observo que o 2 é a menor base, então vai ficar assim, 2 elevado a x dividido por 3. E o 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3. Então, observe o que eu vou fazer agora. Como eu tenho as bases iguais, então vou esquecer essa base e vou esquecer essa base. Vou trabalhar somente os expoentes. Então, vai ficar assim, 3. Aqui fica 1. Então, meu x vai ser igual a quanto? 3 vezes 3 vai dar 9. E x vezes 1 vai ser x. Então, essa aqui é a minha resposta. Fazendo aqui a f, eu vou aplicar o mesmo raciocínio, né? Então, observam que o 3 é a menor base, né? O 3 é o número primo, o 9 não é. Então, vou transformar esse 9 em base 3. Então, aplicando aqui a mesma ideia, vai ficar assim. 3 elevado a x dividido por 4. E o 9 eu vou aplicar a mesma ideia também, tá? Então, eu posso já começar a simplificar aqui, ó. O meu 9, eu posso transformar ele assim. 9 é o mesmo que 3 elevado a 2. Então, eu já posso fazer isso aqui se eu quiser, né? Então, quando eu faço isso, o que acontece? Eu já transformei o 9 em base 3, né? Porque isso aqui é igual a 9. Então, vai ficar assim. Vou repetir aqui o primeiro. O segundo vai ficar assim, ó. 3 elevado a 2 dividido por 3. Observe, bases iguais, esquece as bases, trabalha somente os expoentes. Então, vai ficar assim. Então, observe que aqui a gente vai resolver por regra de 3, né? Então, vai ficar igual a x vezes 2, dividir por 3. Então, vai dar 8 por 3. Então, essa aqui é a minha resposta. Ó, A eu tenho 2. Deixa eu fazer aqui mais em cima. Então, aqui na A eu tenho 2 elevado a 3x menos 1 igual a 32. Então, a primeira coisa que eu faço é deixar as bases iguais. Então, vou repetindo isso aqui. 3x menos 1 igual a... Transformando já, né? O 32, né? Transformando o 32, o meu 32 eu posso escrever como 2 elevado a 5. Então, aqui eu vou ter quanto? 2 elevado a 5. Observe que agora eu tenho as bases iguais. Se eu tenho as bases iguais, eu vou esquecer as bases, né? Esquece esse, esquece esse. Então, vai ficar 3x menos 1 igual a 5. Então, agora, não só gerou uma regra de 3, né? Mas gerou uma equação do primeiro grau. Então, vou ter isso. 3x igual a 5 mais 1. Então, vai ficar 3x igual a 6. 6 dividido por 3, eu vou ter como resposta 2. Então, vamos aqui para B. Na B, eu tenho 7 elevado a 4x mais 3. Isso aqui igual a 49. Então, observe que 7 é o número primo, então eu vou ter que transformar o 49, né, em base 7. Então, vai ficar assim, ó, 7. Eu vou repetir aqui o restante.
Então, 49 é o mesmo que 7 ao quadrado, né? Que 7 ao quadrado é 7 vezes 7 dá 49. Então, observe que as minhas bases estão iguais, então esqueço as bases e vou trabalhar somente os expoentes. Então, vai ficar assim. Esse 3 está positivo, vai passar o quê? Negativo. Então, vai ficar 4x igual a menos 1. Então, x é menos 1 dividido por 4. Então, essa aqui é a minha resposta. Então, é o seguinte, pessoal. Aqui são questões simples, né, exemplos simples, só para a gente entender. Mas aqui você precisa lembrar de propriedade de potência, radiciação, equação do primeiro grau e equação do segundo. Bom? Então, até mais.